agora eu quero falar uma coisa muito joia, que são 9 dicas para permanecer firme quando você decidir fazer uma dieta. Em primeiro lugar, né, dieta, ela tem dia para começar e dia para terminar, e quando a gente decide ter um estilo de vida saudável, é para a vida toda. Por isso, né, que a primeira dica é entender a diferença entre perda de peso, o que tem aí envolvido, né, com essa questão de perder peso. Porque quando a gente fala, por exemplo, de dietas muito drásticas, quando a gente fala de restrições alimentares, isso não é interessante, porque do ponto de vista nutricional, a gente vai ter perdas de nutrientes. E isso não é interessante, porque macro e micronutrientes, né, formados por proteínas, vitaminas, minerais, fibras, carboidratos, gorduras, água, né, são elementos que vão estar se associando para formar um corpo legal, para formar um corpo saudável. E é preciso que haja um balanço, um equilíbrio entre tudo isso, para que o nosso corpo fique bem, né? E aí existe nutrição, existe hidratação, existe então um equilíbrio que vai levar a uma vida mais saudável, uma vida mais ativa, a uma vida mais produtiva, né? E a gente tem nos alimentos, né, uma forma de incorporar os nutrientes para dentro do nosso corpo. Então, quando nós estamos falando de dietas, a gente está falando de escolhas. E escolhas são essenciais para que a gente possa fazer uma ingestão adequada, para que o corpo possa fazer ali um processo de digestão e de assimilação, e aí sim acontecer a nutrição que o nosso corpo precisa, não é mesmo? E existe um conceito muito legal, que são as calorias, né? Será que a gente deve ficar contando calorias? Será que a gente deve ficar preocupado nesse sentido do que a gente está ingerindo, do que a gente está, né, deixando de ingerir? Uma das coisas muito importantes é a gente identificar nos alimentos, né, possibilidades de novos gostos a serem escolhidos, a serem conhecidos, e experimentar novos alimentos é muito legal, né? Então, quando você está ali fazendo um reconhecimento, existem alguns que a gente gosta, alguns que a gente não gosta, e talvez você não gosta porque você não foi apresentado, né, dentro ali da sua estrutura familiar, dentro daquilo que a sua família gosta, né? Tem um determinado tipo de alimento que você não teve muito contato com ele, né? Mas é muito legal experimentar, porque se não houver essa experiência, como que vai se saber se você gosta ou se você não gosta, né? Então é preciso ter coragem para poder fazer essas experiências, para fazer degustações e realmente identificar, né, se o paladar é legal, se tá gostoso, se te agradou, para dar continuidade, né? Mas tem uma coisa muito importante, que é identificar e conhecer calorias cheias e calorias vazias. Então, o que é uma caloria vazia? É um alimento que ele tem muitas calorias, mas ele não tem nenhum efeito legal do ponto de vista nutricional. Então, um alimento, por exemplo, que oferece muito carboidrato, que oferece muita gordura, nutricionalmente, ele não é legal para o corpo, né? Mas já um alimento que, ao ser ingerido, vai pegar grupos nutricionais importantes, né? Como os carboidratos, como as gorduras boas, as fibras, as proteínas, as vitaminas, os minerais. Então, a gente vai ter calorias que vão levar o nosso corpo para uma estrutura corporal melhor, né? Então isso é muito interessante. Vou dar uma segunda dica muito legal, vou dar 9. E aí, né? Uma segunda dica muito legal é se você trabalha, se você leva para o seu trabalho marmita, e isso é muito interessante, né? Porque você consegue controlar aquilo que você cozinha, aquilo que você prepara para sua alimentação, né? Nem todo mundo está predisposto a isso, né? Nem todo mundo gosta, nem todo mundo tem tempo para fazer sua marmita, mas se você tem essa condição, é bem legal, né? E quando uma dica muito joia para quem faz marmita para levar para o trabalho é utilizar recipientes que são transparentes. Por quê? Comer bem, né? Tem um item muito legal que é um item visual. E quando você observa, quando você olha aquilo que você está comendo, como? Armazenando em potes transparentes. Isso é muito legal, porque você consegue visualizar quantidade do alimento, qual é o alimento que você está comendo, né? E aí essa parte visual também vai sendo trabalhada para você ter ali um conjunto, né, multissensorial na hora de se alimentar. Isso é muito jóia. Outra coisa também muito legal é que existe uma grande diferença entre fazer uma nutrição legal, ter uma vida saudável, fazer escolhas que levem a isso, e dieta. Então, dieta tem dia para começar, tem dia para terminar. Por isso que existem, né, pessoas que, por exemplo, se o foco delas estiver na perda de peso, a pessoa tá ali, tá trabalhando, tá focada, tá indo ali construindo o seu processo de perda de peso, e aí ela chega naquilo que é o objetivo dela. Aí ela relaxa.
E depois que relaxa, o que vai acontecer? Volta a comer, volta a não fazer as melhores escolhas, volta eu posso, eu emagreci. Sabe quando fica aquela coisa que a própria pessoa está se sabotando? Então é aquela ideia de, eu já consegui meu objetivo, eu vou me dar ao luxo de comer tal coisa. E aí sabe o que acontece? Gradativamente o peso vai voltando. Por quê? Porque as escolhas alimentares não estão mais com aquele foco anterior, porque o foco era perder peso e não construir um estilo de vida saudável, um estilo de vida ativo, um estilo de vida em que as boas escolhas estão em primeiro lugar. Então essa aí é mais uma dica. Pense qual é seu foco, se é em fazer dieta ou se é em ter um estilo de vida saudável e ativo. Outra dica muito legal, e agora é a quarta dica, está relacionado com inserir fibras na sua alimentação. Nós temos fibras que são solúveis, são aquelas que se misturam, que se dissolvem na água, então elas vão ter o efeito ali de misturar no bolo fecal, facilitar o trânsito intestinal. E a gente tem as fibras insolúveis, que são aquelas que não se dissolvem em água. Então elas vão ter aquele outro trabalho de passar pelas paredes do intestino, fazendo um processo ali de como se fosse uma escovinha, limpando o interior do intestino, Isso é muito legal. Quando a gente come fibras, que estão nos alimentos integrais, nas frutas, nas verduras, a gente tem a introdução no organismo de um elemento de saciedade. Porque quando ela cai lá no tubo digestivo, quando ela chega lá no organismo, lá no intestino, ela incha e ela dá esse processo de dar essa sensação de saciedade, E um intestino limpinho, um intestino que está sendo trabalhado pelas fibras, ele consegue fazer uma absorção melhor, do nutriente que foi produzido, que foi liberado ali no seu interior. Então, quando a gente tem um intestino limpinho, a gente tem mais saúde, a gente tem mais produção de hormônios como a serotonina, Então, são hormônios que estão relacionados com as sensações de bom humor, com as sensações de leveza, de prazer. Então, o nosso intestino ele é considerado o segundo cérebro, então ele precisa estar bem limpinho. E a gente precisa escolher muito bem as fibras que a gente alimenta, que a gente ingere. E existem fibras muito interessantes que são as pré-bióticas, que são aquelas que alimentam as boas bactérias do intestino. Então, se você conhece alimentos funcionais que têm fibras pré-bióticas, são excelentes opções para que a gente complete o que falta na alimentação. A fibra pré-biótica, então, porque lá no intestino existem boas bactérias e existem bactérias ruins, causadoras de doenças patogênicas. Então, quando a gente alimenta as boas bactérias, elas vão meio que ficar mais fortalecidas e ocupar um espaço que poderia ser ocupado por uma bactéria ruim, E as bactérias ruins, elas não são interessantes para o nosso intestino, porque elas produzem substâncias químicas, substâncias tóxicas, como a putricina, a cadaverina, e aí não é interessante. Bora manter esse intestino aí limpinho? Então, uma das coisas é utilizar fibras e bastante líquido, O nosso corpo ele é composto de maior proporção, cerca de 70% a 80% de água. Então, nós precisamos ingerir água de boa qualidade, Ingerir água pura, A gente vai ter a água que a gente vai consumir nos alimentos, às vezes ali nas bebidas, nos chás, nas bebidas energéticas, mas é importantíssimo que a gente tenha um momento para tomar líquido e água pura, para que ela possa fazer todo um trabalho de cuidado com o nosso organismo. E uma outra coisa muito legal para que a gente tenha um estilo de vida saudável é a atividade física. E o que nós temos que procurar? Uma atividade física que proporcione prazer, que proporcione alegria em ser executada e que ela não seja uma rotina, uma coisa de rotina, uma coisa rígida que a pessoa vai fazer por obrigação, não é mesmo? E quando a gente está acima do peso, ou em sobrepeso, ou em obesidade, é muito interessante tomar a decisão de mudar o estilo de vida, E isso é muito importante. Não adianta ficar colocando culpa na genética, colocando culpa na família, porque o ambiente é fundamental, as suas escolhas alimentares são fundamentais, É lógico que podem acontecer distúrbios metabólicos, então existem médicos, endocrinologistas, bons nutricionistas que podem ser consultados para que essa adequação de dietas aconteça, Mas o mais legal de tudo isso é encontrar motivação. Tem pessoas que ficam extremamente motivadas participando de desafios. Se você é uma dessas pessoas, você pode procurar desafios de 15 dias, de 30 dias, de 90 dias. E uma coisa muito legal, seja amigo de você mesmo, não seja cruel com você. Se você estiver se culpando, se você estiver com mais problemas, que podem ser necessárias as ajudas de profissionais, procure um psicólogo, procure grupos, que estão especializados nisso. Nós temos espaço de vida saudável, que você pode vir, pode participar, pode conviver com outras pessoas. E uma última dica, durma muito bem, porque se você dorme bem, seu corpo fica tranquilo, seu corpo fica descansado e aí vai reduzir a vontade de comer doces e alimentos gordurosos.